A conclusão de um artigo científico. A gente sabe que é a última coisa que se lê, mas quantas vezes ela é a primeira a ser esquecida? Pois é, hoje vamos explorar uma estrutura bem simples de 3 partes para garantir que uma conclusão seja mais do que um simples final, que ela seja uma declaração forte que fique na memória. Bom, vamos começar com uma pergunta para a gente pensar junto. Imagina a cena. Alguém achou seu artigo. O título interessou, o resumo pareceu promissor. E aí, qual é o próximo passo? Para onde os olhos de quem está lendo vão correr para encontrar a essência do seu trabalho? Exatamente. A conclusão. Quem lê um artigo científico está, no fundo, procurando uma resposta. Ninguém quer ler um segundo resumo ou uma discussão que não acaba mais. A pessoa quer saber o resultado final. Então, o segredo é entregar essa resposta de forma clara, direta, sem rodeios. Tá, mas como a gente faz isso de um jeito eficiente? Existe um método para isso? O professor Waltensir Zuccoloto propõe uma abordagem bem elegante que ele chama de método da pirâmide invertida. É uma estrutura super simples, mas que funciona muito bem para construir uma conclusão que é, ao mesmo tempo, curta e impactante. E quando a gente fala em conclusão, ser conciso é fundamental. Olha que interessante. Revistas importantes como a Bioresource Technology recomendam algo em torno de 150 palavras. Esse limite de palavras nos força a ir direto ao ponto. É bom lembrar, a conclusão não é um resumo de tudo que foi feito, é a declaração final, precisa e direta. E aqui está a lógica da pirâmide invertida. A ideia é ir do mais específico para o mais amplo. Então, primeiro você começa com a sua principal descoberta, a resposta direta para a pergunta da pesquisa. Depois você apresenta a interpretação e as evidências, ou seja, os dados que comprovam o que você achou. E por último, você fecha com a contribuição, conectando seu achado com a área de pesquisa, mostrando por que ele é importante. Beleza, a teoria é essa, mas como isso funciona na prática, no mundo real? Vamos dar uma olhada em algumas conclusões de artigos que já foram publicados para ver essa estrutura de 3 partes em ação. Olha só este exemplo aqui de Pereira e colaboradores. Começa direto ao ponto, com a descoberta principal. A planta flexível é mais rentável. Logo em seguida vem a interpretação, que liga essa rentabilidade com a tecnologia de pré-tratamento. E para fechar, a contribuição mais ampla. A hidrólise enzimática é um fator crucial para justificar investimentos na área. Tá vendo? A estrutura certinha. Agora, olha que legal, a terceira parte pode ter uma variação. Nesse outro exemplo de Vieira e colaboradores, a gente vê o mesmo padrão, primeiro a descoberta principal, depois a evidência quantitativa. Só que a contribuição, no final, aponta para o futuro, sugerindo os próximos passos da pesquisa. Então fica a dica, usar a conclusão para guiar os próximos estudos da área também é uma jogada de mestre. Ok, entender a estrutura já é meio caminho andado. Agora, vamos para a parte do refinamento. Sabe, comparar um rascunho com a versão que foi publicada de verdade pode ensinar muita coisa sobre clareza e impacto. Então, vamos lá. Dá uma olhada com atenção nessas duas versões. Na esquerda, o rascunho. Na direita, a versão publicada. Antes de eu falar, vale a pena pensar um pouquinho. O que exatamente mudou? O que fez a versão da direita ficar tão mais forte e mais clara? Vamos analisar. Primeiro de tudo, a versão publicada já chega destacando a novidade, o uso de uma única rede neural. Depois, reparou que sumiram todas aquelas siglas confusas? Isso é ótimo, porque ninguém precisa ficar voltando no texto para decifrar o que elas significam. A versão final também organiza melhor as informações e, o mais importante, melhora a linguagem para tudo fluir melhor. São pequenos ajustes que fazem uma diferença enorme. E isso tudo nos leva à regra de ouro, aquele princípio que amarra o artigo inteiro do começo ao fim. Uma grande conclusão nunca está solta. Ela tem uma conexão direta e fundamental com o começo da história que está sendo contada. É basicamente isso. A função mais importante da conclusão é fechar o ciclo. Ela tem que ser a resposta direta, clara, sem margem para dúvida daquela pergunta ou daquela hipótese que foi apresentada lá na introdução. Se a conclusão não faz isso, o artigo fica parecendo que não terminou. E para isso ficar super claro, vamos ver um exemplo perfeito. Aqui está a hipótese na introdução de um artigo de Mariano e colaboradores. A questão que eles colocaram foi bem direta. Será que a aplicação de vácuo de forma periódica e não contínua seria eficiente para eliminar a inibição por butanol? E aí vem a conclusão, e ela responde na lata. A pergunta foi respondida com dados concretos. Sim, e ainda por cima conseguimos uma redução de 39% na energia necessária. Isso sim é uma conclusão poderosa. É a entrega da promessa que foi feita lá no comecinho do artigo. Então fica a reflexão,
para a próxima vez que um artigo estiver sendo escrito, vale a pena se perguntar, a conclusão que está aqui no final, ela entrega, sem enrolação, a resposta que a pessoa que está lendo veio procurar? Se a resposta for sim, então o trabalho está bem feito.